TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vambora, Guilherme Cunha, agora sim eu consigo devolver a bola para você. Você estava dizendo várias pontuações e colocações sobre o mercado à vista. Complemente e conclua para a gente ir com pergunta a pergunta, pois não? Legal, El, e principalmente no setor educacional, né? Então nós estávamos flagrando a parte de Duque Participações, que tem um espaço ainda significativo de grande volatilidade depois dessa alta, é uma verdade, mas o destino acaba sendo quedas para chamar compradores até o objetivo dos R$ 30. Mas o setor está muito forte, eu gostaria de chamar a atenção, a gente acertou Edux, acertamos Ânima, e agora parece que acordou mais um papel do setor, que é a Ser Educacional. A Ser Educacional teve uma alta significativa na data de ontem e traz um destaque hoje na continuidade do movimento. Olha aí o gráfico mensal, não andou nem sequer um terço do que andou, por exemplo, a Eduque Participações. Então, de olho aí no setor das educacionais, que vem sendo uma movimentação bem agressiva no que diz respeito a movimento de compra. Então, a Ser Educacional marcou um fundinho aí e pode ser um grande destaque rumando para os R$ 6,08. O ao vivo que você nos trouxe, Léo, a respeito do arcabouço, deu uma chacoalhada na roseira e trouxe aí uma movimentação que o Ibov acabou negativando com um arrefecimento significativo da Petrobras. Então fica o insight aí de hoje, Ibovespa está de novo nas costas de Petrobras e de olho também numa recuperação da companhia Vale 3. B3 no 0 a 0 e Dux intensificando o movimento de compra, e Tenda não cai nem um dia sequer, já deve fazer mais de 15 dias que Tenda sobe sem parar. Então de olho aí nesse contexto, porque quando der uma reviravolta, esses papéis podem sofrer um pouquinho mais no curto espaço de tempo. 10h27. Simpar. Vambora, Simpar. Diego, informação. Leilão de abertura agora para Simpar, lembrando que ela estava inibida, né? Os papéis de Simpar estavam inibidos justamente por conta do urgente que a gente trouxe mais cedo em relação a Vamos. Então, neste momento, Simpar em leilão de abertura. Por enquanto, na variação teórica está caindo 1,74%. Vamos ver se vai abrir nesse sentido. E Saraiva saiu de leilão, sobe 42% agora, Léo, batendo máximo intradiária, R$ 2,94, 47% de avanço para Saraiva, Léo. E quem voltou para leilão foi Oi BR3, leilão para os papéis da Oi. Subiam 10,28%, batia R$1,18, retornando para leilão os papéis de Oi. E Saraiva acaba de voltar para leilão. SLED 4, subindo 51% a R$3,02. Bom, vamos por partes. Primeiro a gente vai fazer uma apuração em paralelo para saber o que poderia estar motivando as compras em Saraiva. As evidências que nós temos, elas são negativas sob o ponto de vista da atividade. A Saraiva, inclusive, fechou uma tradicional loja da sua operação lá em Manaus. E um outro ponto que traz complemento passa a ser esse aqui, ó. A empresa do ramo de livrarias subiu mais de 70% no pregão ontem, bateu R$2. Em 12 meses, porém, a empresa caiu mais de 38%. Então tem esse outro ponto de relativização. Quer dizer, de um lado, o papel na semana, agora quer ver, ó, na semana está subindo 170%. Ah, muito obrigado. Mas por outro lado, no acumulado dos últimos 12 meses, a situação continua complexa para a Saraiva e quem está investido nela. A gente vê 7,11% de recuo agora nos últimos 12 meses. Então vamos supor, quem entrou no papel 12 meses atrás, apesar da baixíssima liquidez, não conseguiu ainda nem chegar no 0 a 0 a despeito dessa alta que já atinge 170% só nessa semana. Ok? Falamos de Saraiva. Sobre Oi, o Diego está fazendo aqui uma apuração paralela para a gente ver se tem alguma novidade concreta, mesmo movimento do Caio. O IBR3 subia 10,28% a 1,18. E Gui, sobre o seu último destaque, você me deixou com uma dúvida aqui, que é o seguinte, você imputou ao urgente do painel Mover Pro relacionado ao arcabouço fiscal essa chacoalhada na roseira e um viés de baixa para o Ibovespa. Mais urgente no painel Mover Pro fala da aprovação do arcabouço fiscal. Não tem surpresa nenhuma. É um urgente de protocolo apenas. Por que a aprovação do arcabouço fiscal poderia justificar uma queda da Bolsa Brasileira? Reza a lenda, Léo, que nós temos um cenário também de boato e fato para poder ser contabilizado dentro do nosso mercado como um todo, assim como contemplarmos os 13,75 e jogar para agosto o movimento da queda, já é um cenário esperado e muito está no preço. Então, estava todo mundo esperando, de fato, né, esse acompanhamento do arcabouço e o cenário da não aprovação, né, o aditamento de prazo, que seria uma balançada na roseira ainda maior. Então, cada vez mais a gente vê o que está e o que não está no preço, coincidência ou não,
começou ao vivo, começou a aprovação, foi aonde começou um volume muito mais significativo vendedor nesse curto espaço de tempo. Boa, Gui. Zerou. Perfeitamente. Então tá trabalhando na aposta da dinâmica boato-fato no caso do arcabouço fiscal. Muita gente se antecipou, entendendo que o arcabouço seria aprovado, uma vez que ele é, as pessoas colocam no bolso parte da pegada de alta que conseguiram surfar. 10 horas 30 minutos, abertura, mercado à vista e complemento do nosso Diego Kerber. Só sobre Oi, cara, na minha pesquisa paralela, não sei se vocês encontraram outras evidências, mas a evidência que eu tive foi, e é de 6 dias atrás, a Oi reverteu o lucro e teve prejuízo de 1,26 bilhão de reais no primeiro trimestre, ainda como uma fotografia da temporada de balanços. Só que é aquela história, num primeiro momento ela foi muito punida, num segundo momento pode haver correção. Nos últimos 6 meses, Oi BR3 cai 37,89%. No mês de junho, 18% de alta. E só nesta semana, 15,5%. Inclusive, o IBR3 saiu de leilão, está subindo 11,21%, ainda tem fôlego de alta, R$1,19. É mais um mico para a gente monitorar. Diego Kerber. Vamos lá então com a informação. Primeiro, só complementar a informação de Oi, Léo. A última notícia que a gente tem dá conta de que a Anatel decidiu negociar no TCU, Tribunal de Contas da União, a concessão bilionária de telefonia fixa da Oi. Trazendo a informação mais complexa, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, decidiu levar ao Tribunal de Contas da União um pedido para tentar resolver um imbróglio bilionário da concessão de telefonia fixa da Oi por meio de um acordo com a operadora. A medida foi aprovada pelos membros do Conselho Diretor no começo da noite desta segunda-feira, dia 19, portanto, há 2 dias atrás. Esse é um caminho novo para se resolver os litígios entre as empresas e o poder público. A chance de solução de disputas veio por acordo veio somente em janeiro, com a criação da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do TCU, iniciativa liderada pelo ministro Bruno Dantas, inclusive. O primeiro acordo foi homologado neste mês e envolveu usinas hidrelétricas, a agência reguladora e o Ministério da Área de Energia. Então tá aí a informação. Resumindo, a Anatel decidiu levar ao TCU um pedido para tentar resolver o imbróglio bilionário da concessão de telefonia fixa da Oi. Paga essa informação em relação à Oi. Neste momento, o IBR3 subindo 10,28%, R$1,18. Vamos então para a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos e basicamente segue a mesma toada que a gente via no pré-mercado, porém com uma certa inversão, porque agora quem mais cai é o Dow Jones, 0,40% de recuo agora para o Dow Jones, 33.916 pontos, enquanto o S&P 500 tem uma queda de 0,34%, 4.373 pontos. O índice Nasdaq é o que menos recua neste momento, 0,31% de queda, 13.624 pontos. Deu uma leve estressada também lá na curva de juros nos Estados Unidos. Na ponta longa, yields de 10 anos estão pedindo 4 pontos base a mais de prêmio, 3,76% de rendimento ao ano, enquanto o rendimento ao ano dos yields de 2 anos já está em 4,73%. É um avanço de quase 5 pontos base. O petróleo voltou a cair. Olha essa volatilidade no petróleo, hein, Léo? 0,21% de recuo para o petróleo Brent, $75,74, enquanto o WTI também próximo do 0 a 0, 0,06% de recuo, $71,16. Vamos então para o minério de ferro, que lá em Singapura está avançando 0,05%, voltou para os $111 cravados. Vamos então trazer mais informações, completando o nosso giro com os criptoativos. Bitcoin voltou para os 29 mil. Agora já está cravado em $29.025, 7,84% de valorização nas últimas 24 horas. Um fortíssimo rally nas últimas horas aí para o Bitcoin. No caso do Ethereum, voltou a encorpar a alta, está subindo 5,28% agora nas últimas 24 horas, $1.823. Essa atualização trazida sobre o IBR3 ajuda a explicar o fôlego de alta, porque não está havendo repique, quase 11% de ganho, o IBR3 R$1,17. SLED 4, Saraiva, a gente agora tem o complemento do editor Arthur Horta, a gente foi apurar com ele também aqui no privado, nos bastidores. O Horta traz um ângulo fundamentalista importante, ele diz o seguinte: Saraiva tem avaliação de 30 milhões de reais, vale 30 milhões de reais neste momento. Várias empresas na situação da companhia estão subindo no ano, isso você já sabe, não há notícia nenhuma aqui, as small caps estão chamando muito protagonismo, qualquer ordem pode fazer muito preço, ou seja, as atualizações do Arthur vêm mais ou menos em linha com tudo aquilo que a gente vem falando. A novidade é que ele estima esse 30 milhões de reais para o valor da companhia com base na precificação atual do papel. Agora a gente está vendo
Toda uma mudança a partir dos quase 200% de ganho só nesta semana. Fechado? E a gente teve também o CEO da companhia, Saraiva, renunciando. Esse movimento começou há 2 dias, não teve uma notícia específica, a alta na Saraiva, mas na semana passada o CEO da empresa renunciou ao mandato. Com algum delay, o mercado também pode estar reagindo a isso, fica como hipótese. Dólar. 10,35, moeda americana, vamos para atualização, a bola não para de rolar, tá bonito de ver e o dólar zerou os ganhos, 0,03% de recuo, R$ 4,799. O Ibovespa tá subindo 0,07%, a Petrobras volta a subir com bastante fôlego, 2,68%, mas Gui, tem papéis que não estão ajudando tanto. Nós temos aqui, ó, Banco do Brasil e Santander recuando, Itaú perdeu fôlego de alta, Bradesco vai subindo, mas também com mais timidez. Você tem Vale caindo 0,71%, não é boa notícia para quem está comprado na bolsa não. Minério de ferro em queda, houve alinhamento entre as duas evidências. E manda bala para mais uma atualização de Racional, porque na sequência tem caixinha neles, tem gente passando na frente aqui da fila. Pois não, Gui? Pô, Leozinho, lá nos Estados Unidos da América nós tivemos uma abertura sem muito apetite a risco, intensificando também o seu movimento baixista, e aqui é a Petro, tá? É ela quem tá trazendo todo o contexto a respeito do Ibovespa, por isso que tá tão volátil o petróleo, tá tão volátil a Petrobras, tá tão volátil o Ibovespa dentro dessa abertura. Então, muita atenção aí na companhia Petrobras, ela tá realmente muito forte, adicionando, tirando ponto, tá sambando aí em cima do Ibovespa. Petrobras já chegou a bater máximas em 31,48. O Bruno nos alerta aí de uma resistência significativa em 31 e 37. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos para a companhia Petrobras, que hoje é a grande protagonista. E começa a intensificar um pouquinho mais do vermelhinho dentro da nossa tela. Vamos 3, que tem um protagonismo no destaque corporativo de hoje, intensificou uma queda lá para 2,35% de queda. Chama a atenção e é uma companhia que tem que ficar no radar, não tem como não. E o dólar, ele teve um arrefecimento significativo, natural, para aquele contexto que a gente já trouxe aqui no Expresso da Manhã. Tá entrando dinheiro na Petrobras, gringo chegando, gringo compra em dólar, então não teve jeito. O mercado tentou ficar acima do 4.812 para fazer um repique, mas não tem repique também no dólar não, viu? Se a bolsa não cai, o dólar também não tá subindo não. Ele vai continuar um movimento de estabilização. O Copom é um dos principais drivers aí para que a gente possa ver um dólar se movimentando de um formato mais agressivo. Hoje, dólar tende a ficar descansando por aí também, viu, Léo? Boa, maestro Gui, 10h38, atenção pro Ezequiel Lourenço, pra galera que chega e like, já temos quase 800, tá bonito de ver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, são vocês a razão de ser do nosso trabalho. O Robson Marcel, que curte a nossa prestação de serviço constante, muita gente comentando essas movimentações políticas todas, a aprovação do arcabouço fiscal, acompanhando também a sabatina de Zanin, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. O Número Educação, Grande Léo 34, trabalhando e escutando a melhor rádio do Brasil. Obrigado, Numi, tamo junto. O Carlinhos Oficial, chegando agora, mas já dei like muito antes. Bom dia, TC, bom dia, Guilherme Cunha, sou seu fã. Valeu, Carlinhos, a gente também é fã de você, rapaz. O Bruno Calcanho. Gui, como é que faço pra vender Edux? Então vamos lá. Deixa eu primeiro passar na frente aqui o meu xará Leonardo Mota, meu parceiro, porque ele mandou caixinha. Caixinha deles. Bom dia, meus amigos. SAPR4, pontos de venda, por favor. Tá a fim de ouvir sobre Sanepar, papéis preferenciais. Gui, quem manda a caixinha, sai na frente. Você atualiza o racional. Antes de qualquer coisa, é nóis, caixinha neles! Vamos lá, o Brunão trazendo também um contexto da parte técnica. Sanepar, que tem um movimento de alta, claro, né? Na verdade, viu, Léo? Se o nosso querido ouvinte estiver comprado, é um contexto muito semelhante ao que o Felipe Corleta nos trouxe pelo período da manhã. Vai subindo o stop de proteção para que você possa não ser pego aí de surpresa numa movimentação de queda. Mas já rompeu um canal de baixa, já está numa tendência de alta e acaba de passar por uma movimentação de congestão de preço. Então tá na tela, 4,46 caso o nosso querido ouvinte queira fazer a sua devida parcial, mas o objetivo aí tecnicamente tá claro para todo mundo, tá? R$ 4,91 é ali que o papel tende a de fato obter um assédio maior vendedor e travar um pouco do quadro de cotação. Sanepar andou, pessoal, então se tá comprado, deixa andar, vai subindo esse stop de proteção e se quiser encerrar, 4,91 é o fim de linha para o papel. Na sequência, Dux,
que é o papel que mais sobe entre aqueles que compõem o Ibovespa. Nós temos 4,01% de ganho, R$20 com 24 centavos. E Duque 3 é o ticker, Gui. O acumulado é muito chocante, né? A alta de Duque Participações, ela é extremamente elevada. Pelo que eu me lembro, a pergunta aí do nosso ouvinte é o seguinte, né? Como é que eu faço para vender Duque Participações? A venda de Duques, ela é muito simples. O Bruno, se puder trazer um tempo menor aí para a gente ver as principais resistências, são bem próximas, né? Tem uma VWAP ancorada agora em 21,38, tende a ser uma primeira grande parada de fato para o papel, mas o noticiário corporativo tende a trazer uma expectativa mais interessante para o segundo trimestre de 2023. 24,10 é o grande objetivo para o papel até essa apresentação do balanço, então tem aí, né, mais 15, 20% de alta projetada para a companhia antes de ela descansar e cair para chamar novos compradores. R$17,14 virou suporte, aí só seria inteligente realmente uma venda, né, para prazos maiores se romper os 17,14 para baixo. Lembrando que onde tem rasgada, haverá rasgado. O papel só subiu nessa intensidade porque já havia caído nesse mesmo fluxo. E Duque para cair tem que decepcionar muito ou ter uma correção mais agressiva na bolsa. Felipe Zidro, bom dia, TC Rádio. Bora de like, mais um show de cobertura. TC Rádio e você, tudo a ver. Boa, Felipão, um abração. O equigrafista o Albino Vieira, o treinador Woods também tá na área. E tome, caixinha deles. O Alexandre mandou mais uma ordem de compra aqui pra passar à frente uma pergunta. E a pergunta chega. Gui, tô com PM, preço médio, de R$17,99 em CSN, com intenção de longo prazo. Você compraria mais nesse preço de R$13 pra, nesse caso, baixar o preço médio? Significa dizer que todos os papéis que ele foi comprando de CSN dão a ele um preço médio por papel de R$17,99. Nesta faixa atual de CSN agora, pessoal, tá caindo 1,07% em 12,98, tá abaixo do PM. Se ele comprar mais papel CSN A3, ele vai diminuindo o preço médio dele. O Gui entende que é o caminho, que não é? Você responde que depois que o Diego atualizar petróleo, e não sei se teve alguma outra movimentação aí que te fez fazer a sinalização. Vamos lá então. Basicamente, Léo, teve atualização no petróleo, porque como o Gui já adiantou, tá muito volátil o preço do petróleo. Chegou a bater, o WTI chegou a subir quase 0,70% antes de voltar para 0,39% de alta. Mas lembrando, na minha última atualização, o petróleo estava caindo. Ou seja, a volatilidade giga aí no nosso contrato de petróleo, no petróleo Brent e no WTI, tá? O Brent agora tá subindo 0,22%, chegou a subir um pouco mais, chegou a bater 0,5% de alta, se não me engano, $76,07 é o preço do barril, enquanto o WTI tem avanço de 0,41% agora, $71,50. O minério de ferro lá em Singapura tá em leve queda de 0,05%, perdeu novamente os $110, $111, melhor dizendo, $110,90 é o preço da tonelada, Léo. Perfeito, Diego, obrigado. Pois não, Gui? CSNA3, Léo, a pergunta traz um complemento na própria pergunta que é muito interessante e para que a gente possa contextualizar. Para prazos maiores, sim. A gente pode ter essa região de preço como extremamente interessante, visto uma vez que dentro do estudo aqui que nós temos os R$24,19 é um ponto bem interessante aí para as cenas dos próximos capítulos. Mas cabe lembrar que se não for para longo prazo de fato, for um contexto de trade, até os R$9 pode ser atingido aí um movimento de queda, depreciando ainda mais a volatilidade, o drawdown da operação. Mas, repito, para prazos maiores, a empresa ela é muito interessante e cabe aí uma saída dessa lateralização depois dos 16,21, minimamente os 24,19. Eu tenho esse alvo para a CSNA para prazos maiores. O que é prazos maiores? A virada do ano. Né? Então, rompendo máximas históricas e tendo o rush natalino num cenário comprador, que é o contexto, é o cenário base, o nosso ouvinte não só sai positivo desse trade, mas como sai com uma bela de uma bolada nesse contexto aí de melhoria do preço. Hoje ele está em cima de uma resistência, né? Ele está acima dos 16,61, que deixa ele bem eufórico, porque o papel pode chegar muito perto do preço e voltar. Então, estar abaixo dos 16,21 é muito glorioso, porque vai lá, faz uma parcial e buscar as máximas nos 24,19 fica muito mais saudável, tanto psicológico. 10h45, 15 para as 11, e o Caio Melo.
correndo pra caramba nos bastidores aqui com um conjunto de transmissões paralelas que estão sugerindo um dia carregado. Em 15 minutos a expectativa é por Jeremy Powell lá na Câmara dos Representantes. Nós estamos monitorando o minuto a minuto de Zanin lá no Supremo Tribunal Federal, na indicação para o Supremo Tribunal Federal. A sabatina ocorre no Senado e nós estamos com esta capa na transmissão para iniciar a Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, que há de receber Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve. Obrigado ao nosso Léo Pinheiro também, sempre no pique aqui no timing da informação. Então é o seguinte, Caio Melo, a despeito disso, nós temos giro corporativo, porque tem muita informação ainda pra gente passear. Pois é. E a gente abre os trabalhos falando de Petrobras, nova estratégia de precificação. A companhia volta a revisitar a tese para explicar e ancorar expectativas na maneira pela qual vai traduzir em reais o litro dos combustíveis. Pois não. Vamos lá então, Léo. O Giro Corporativo já tinha até começado mais cedo com Oi, Saraiva aí, a gente acompanhando para você não perder nada por aqui. Sobre essa história da Petrobras é o seguinte, tem 2 pontos, né? O Goldman Sachs elevou a recomendação das ações preferenciais da estatal de neutra para compra, subindo o preço-alvo de R$ 28,10 para R$ 41. O banco disse que recentes definições, como da política de preços, reduziram riscos para a companhia, que ainda é negociada com múltiplos descontados frente a rivais globais e sua própria média histórica. Portanto, então, essa tendência e essa percepção de que a Petrobras segue com preços competitivos de mercado. Vamos lá com os papéis de Petrobras. Papéis preferenciais Petri 4, subindo 2,29%, R$ 31,25. Petri 3, 2,30% de avanço, R$ 35,10. E aí, maestro Gui, Petri 4. Goldman Sachs está colocando o dedo no nosso país, né? Foi lá e deu um pitaco no dólar, foi lá, tá dando um pitaco na Petrobras e vamos ver até onde a Goldman Sachs vai cravar esses preços. Eu vejo que pode ser uma possibilidade, mas o curto prazo agora tende a dar uma descansada no preço, viu, Léo? Tá um fluxo muito forte e é um fluxo que é praticamente diário. Então 31 e 38, dia de hoje já foi tocado, é o grande destaque. Ficando acima do 31 e 37, ele vira um grande suporte e pode gerar um interesse maior dos comprados em buscar esse preço do Goldman Sachs. Mas é muito importante, fechamento de hoje tende a ser bem relevante e histórico em busca do Copom e esse 31 e 37 é o grande preço coringa da Petrobras para cenas dos próximos capítulos. Lembrando que boa parte dessa alta também foi aquela estopada dos vendidos, daqui a pouco o papel começa a se readequar. Boa, maestro Gui. 10 horas 48 minutos. Light no radar. Acionistas da companhia chegam a consenso para conselho, pois não caiu. É isso aí, Léo. Os maiores acionistas da Elétrica Fluminense chegaram a consenso para propor um novo conselho, indicando chapa que teria como presidente o ex-ministro das Comunicações, Hélio Costa, em costura liderada pelo empresário Nelson Tanuri, que tem cerca de 21% da empresa. Foi o que disseram fontes ouvidas pelo jornal Brasil Journal. Vamos então para os papéis da Light. LIGT3 caindo 0,13%, R$ 7,97. Maestro Gui. Uma nova empresa, né? Tá tendo uma reconstrução aí na companhia Light, fundamentos ainda totalmente duvidosos, o que deixa um alerta para os comprados nesse contexto do preço acima dos R$6. Quem comprou lá embaixo está extremamente confortável e vai acompanhar de um formato tranquilo as cenas dos próximos capítulos. Eu continuo ainda cético a partir do momento que nós não temos fundamento pautado na mesa, essa alta pode ser especulativa, o risco da companhia ainda é extremamente alto. Boa, maestro Gui. De Light a gente dá sequência e vai pra Via, que demitiu diretores de alto escalão. Alô, Caio! Léo, a segunda maior empresa de comércio varejista do Brasil tem demitido pessoas em cargos do alto escalão e uma dispensa de diretores do Banqui pode fazer com que o braço financeiro da empresa deixe de oferecer empréstimos pessoais, segundo a coluna do broadcast do Estadão. Via 3 batendo mínimo intradiário no 0 a 0, R$ 2,60. Via, eis a questão, né? O cenário macro ajuda e muito, o papel tende a ter uma alta bem expressiva na queda da Selic, mas o noticiário corporativo sempre vem trazendo dúvidas a respeito da sustentabilidade desse movimento. A parte dos R$3, né? Essa faixa dos R$3 ela já é bem consolidada e deixa essa lateralização no papel. Então, tudo abaixo dos R$3
pode ser algo confortável para quem está acreditando, apostando nesse movimento de queda de juros frente à varejista, mas ainda vejo um risco bem significativo de voltar mais próximo da faixa do R$1,56, inclusive aí na tela. O balanço do segundo trimestre, acredito que não seja dúvida para ninguém, vem prejuízo, então fico alerta. Agora são 10h50. Eletrobras, Senado defende privatização. Caio. Foi por aí, Léo. O Senado Federal defendeu a privatização da companhia em manifestação ao Supremo Tribunal Federal no âmbito de ação movida pela União para questionar regras da operação. Segundo a Casa, o projeto foi aprovado no Legislativo via constitucional de discussão e eventual revisão do acordado violaria a harmonia entre os poderes. Elet 3 subindo 1,19%, R$ 39,86. No caso de Elet 6, papéis preferenciais, alta de 0,59%, R$ 44,62 é o preço. Vamos lá, a Eletrobras uns R$43, é um preço que está na boca do povo, está na boca da Faria Lima, começa a ficar tudo no preço. E aí esses noticiários corporativos podem, de fato, fazer preço e mudar um pouco a rota da companhia, que teve uma desvalorização muito grande, né? Quando a gente olha no gráfico mensal, esses dois candles brancos, que significam movimentação de queda, acaba sendo exatamente esse contexto do privatiza ou desprivatiza, que foi contextualizado e depois o mercado entendeu que isso não faria sentido algum, e aí trouxe o preço de cotação praticamente no mesmo lugar da onde começou a ter essa queda dessa euforia. Então, se a gente pegar tudo que caiu e tudo que subiu, estamos no 0 a 0, 43 é o objetivo final. Dali em diante, sim, a gente precisa olhar balanço e noticiário corporativo, o que ficou fato e o que ficou boato, para que a gente não se emocione. 43 é o objetivo, daqui a pouquinho a gente vê o papel estando lá. E eu conversava em paralelo com o Diego Kerber aqui e falávamos do dólar. A moeda americana está caindo 0,13%, R$ 4,794. Olha, não estranhe se ela renovar a mínima intradiária. A mínima foi R$ 4,789, a gente ainda tem um caminho para lá, mas volta para o terreno contracionista a moeda americana ante a brasileira. O Ibovespa está subindo 0,06%, a Vale segue caindo mais de 1%. E o nosso Caio Mello agora fala de BNDES, que quer investir em participações de empresas. Faltam 8 minutos. 8 minutos para a sabatina de Jeremy Powell na Câmara dos Representantes. A gente vai fazer a cobertura especial em instantes para você. Alô, Caio! Aqui estamos de olho em tudo, Léo, a gente não perde nada. Sobre BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social se prepara para voltar a investir na compra de participações em empresas. O foco inicial será em setores menos desenvolvidos e ligados a temas como transição energética e infraestrutura, mas não está descartada a alocação de recursos em empresas listadas na Bolsa, em áreas estratégicas. Foi o que disse a diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do banco, Natália Dias, ao jornal Valor Econômico. E a gente fecha esse giro corporativo falando de Americanas. A companhia demitiu 30 pessoas que estariam envolvidas em fraude. Pois é, Léo. Na semana passada, aos parlamentares na CPI da Americanas, a varejista sinalizou existir um suposto conluio entre os ex-diretores que levou a lançamentos artificiais nos balanços por anos de 21,7 bilhões de reais, segundo o saldo de 30 de setembro de 2022. Os números estão em relatório de assessores jurídicos da rede, parte dele publicado em Fato Relevante na última terça-feira. No Fato Relevante, são citados como participantes da fraude o ex-CEO Miguel Gutierrez, os ex-diretores Ana Cristina Ramos Saicali, José Timóteo de Barros e Márcio Cruz e os ex-executivos Fábio Abratti, Flávia Carneiro e Marcelo Nunes. Os ex-diretores foram afastados e depois ou demitidos ou deixaram a rede. A Mer 3 no 0 a 0, R$1,21. Obrigado ao Caio Mello, segue dando suporte nos bastidores aqui para nossa cobertura. O Guilherme Cunha comenta sobre a Mer 3 no Pique Gui. Bora, Lojas Americanas, Léo, ela vem tendo um objetivo, na verdade um fluxo, né, mais comprador, devido a esse contexto de euforia de bolsa de valores. Parece que todos os ativos, independente do noticiário corporativo, o resultado vem obtendo uma alta, né, como se fosse de fato ativado todo o bull market. Porém, todo mundo sabe, todo mundo conhece o case de Lojas Americanas e vem sendo um noticiário corporativo cada vez mais negativo. Então, de olho aí, tem pontos no gráfico que já ajudou muito naquele movimento da queda. Agora para cima, 1,31, 1,70 são as máximas projetadas desse movimento de euforia. E o dólar, Gui? Voltando para o viés de baixa, o quanto que chama a tua atenção? Léo,
praticamente zero, né? O cenário ele continua sendo baixista, o fluxo comprador, principalmente em Petrobras, é um dos principais drivers, mas o DXY, ou o famoso DXY, também arrefeceu o seu movimento altista. Então tá um casamento bem interessante no que vem acontecendo no mundo afora e aqui também dentro da nossa moeda americana, que tende a ficar aí, tá, Léo? O fechamento tende a ser muito próximo dessa faixa de preço do 4776 em busca do aguardo do Copom. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.